Olá, gente, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Carol, pra você que não me conhece. E se você é novo aqui, seja bem-vinda ou bem-vindo aqui no meu canal, tá, gente? Aqui eu posto tudo um pouco, tá bom? E, gente, já peço de primeiro que você deixe bastante like, tá bom, nesse vídeo. Compartilha, se inscreva no canal, ative as notificações aqui embaixo, tá, pra vocês ficarem por dentro de tudo. E o YouTube notificar vocês de todos os vídeos que eu postar aqui. Gente, eu sei que vocês estão vendo que eu tô de visual novo, né? Tô diferente. Mas aí eu vou fazer um vídeo, tá, gente, explicando como é que eu pus esse cabelo e tal, tudo bonitinho pra vocês, tá bom? Então, gente, o vídeo de hoje eu vou falar de como foi o meu parto, né, da minha segunda menina, né, que é essa que eu tenho de 1 ano e pouco. E depois eu vou fazer o parto da minha primeira filha, né, porque aí eu sei que o certo era pra me fazer da primeira filha e depois da segunda filha. Mas eu vou fazer assim porque depois, né, com o passar do tempo eu vou lembrando direitinho como é que foi o da primeira menina, né? Porque já faz 6 anos atrás, né, que eu tive ela, então eu tenho que tentar relembrar algumas coisas assim pra contar pra vocês direitinho. Então, gente, eu engravidei dela logo, dessa minha menina que eu tenho de 2 anos e pouco, que é a Sofia. Eu engravidei dela quando eu já tava morando aqui mais ou menos uns 2 meses. E aí, é, eu tava morando na casa do. A gente tava, né? Eu e o pai dela tava morando na casa do avô dela, né? Que é o pai do pai dela. E depois a gente foi pra casa dele, que tava alugada. Ele pediu e a gente foi morar lá. Aí tá, gente. Aí começou aquelas baterias de exame, né? Que vocês sabem. Eu morro de medo de agulha. E os exames que mais tinha pra fazer. E agulha, né? Que é exame de sangue, esses trem. Nossa, eu tenho pavor. Não sei como é que eu consegui fazer essas duas tatuagens. Que uma com o nome Sofia e o outro com o nome Eduardo aqui. Não sei como eu dei conta. E aí, a gente, retornando. Aí, eu fiz os exames, tudinho. Gente, o pior exame que eu achei, não sei se vocês vão achar o mesmo, mas o pior exame que eu achei é um que você toma, você tem que ficar em jejum e você toma uma garrafinha, eu acho que é de, não sei se é 300 ml, eu acho que é 300 ml, se eu não me engano. Ou é 200 ml, mas eu creio que é 300. De um suco, ele é meio verdeado, como se fosse um suco de limão. E ele é bastante doce, ele é bem doce mesmo. E aí você tem que tomar ele em jejum. E eu tomei, e você tem que tomar todo de uma vez. Ela te dá um copão assim grande pra você tomar, você tem que tomar tudo de uma vez. E na mesma hora, gente, aí desceu de boa tal. Aí você tem que esperar depois, eu acho, depois de 1 hora, você tira o sangue antes de tomar esse suco, né, que eles dão. E depois de 1 hora você ter tomado o suco, você vai lá e tira novamente pra ver se alterou muito no, no sangue o açúcar, né? Se aumentou muito, pra ver se tinha uma possível diabetes, eu acho, deve ser pra isso o exame, não sei explicar direito. E aí, gente, no começo tava tudo bem, eu tava relaxada e tal. Depois me bateu um enjoo, uma vontade de vomitar. O suco tava vindo aqui na garganta e eu engolia e descia de novo. E aí eu falei pra ela, não podia tomar água logo de primeiro, eu tinha que esperar umas meia hora, depois de ter tomado suco, pra primeiro tomar água. E aí eu perguntei à moça se eu não podia tomar uma água pra tirar o gosto, aquele gosto muito doce. E ela falou que eu podia tomar só um pouco. Aí ela falou pra mim se eu tava muito enjoada. Eu falei assim que eu tava. Que eu tava me esforçando no máximo pra não botar pra fora. E ela falou pra mim que se eu vomitasse, né, se eu colocasse o líquido pra fora que eu tomei, eu tinha que tomar tudo de novo e esperar as horas de novo pra primeiro fazer o exame. Que eu desse um jeitinho de aguentar um pouquinho mais e tal. Aí eu fui tomar um pouquinho d'água, um tantinho assim de água, que ela não deixa tomar muito também pra não alterar, eu acho. E aí eu consegui, gente, segurar. Aí tirou o sangue e tal. Mas eu sei que eu passei o dia todo enjoada, o dia todo, porque o suco é muito doce mesmo, muito doce. E eu passei o dia todo enjoada, aquela coisa ruim, aquela vontade de vomitar e não saía nada. E aí tal, pronto. Aí fez os exames, as ultrassom, tava tudo bonitinho. Desde os 4 meses de gravidez minha, que ela já tava na posição certa de nascer, né? Que é aquela que a cabeça do menino já fica pra baixo, né? E a bundinha pra cima, que é mais ou menos aqui assim, a bundinha. E desde os 4 meses que ela já tava nessa posição de nascer já. E ela não virou, não alterou a posição em nenhum momento, dos 4 até os 9 meses nessa posição. E aí o médico falou, né, que era pra mim ter cuidado e tal, não fazer muito esforço, porque como ela já tava na posição de nascer, era arriscado eu fazer muito esforço e ela vinha antes do tempo.
E aí tal. Aí eu só sei, gente, que uma semana antes de eu ter ela, eu comecei a sentir umas dor. Comecei a perder o tampão já, né? Mas não era aquele tampão que vinha com aquele ralinho de sangue, não. Era um tampão meio amarelado, uma gosma amarelada. E aí eu comuniquei a meu médico, né, do posto, e ele falou que era normal, que não precisava me preocupar, que era pra mim só me preocupar se caso saísse com um sanguezinho junto. Aí sim era pra me preocupar que realmente eu tava em trabalho de parto. Aí tal, só sei, gente, que eu passei uma semana todinha sentindo dor. Eu lembro que eu ia todo dia da semana, de segunda a domingo, que foi, começou na segunda as cólicas. Só sei que eu ia de segunda a domingo no médico, na UPA, né, aqui da cidade. E eu ia, gente, todos os dias. Tinha dia que eu ia 2 vezes no dia, de manhã e dia de noite. Né, porque eu tava preocupada, que eu tava sentindo muita dor. E aí, gente, eu só sei que eu fui, o médico falou que eu tava com 3 centímetros. Eu tava indo pra 4, que ele ia me encaminhar pra Sete Lagoas, que é a cidade aqui vizinha, onde tem um hospital com recurso, tudinho pra atender uma criança, e caso ela precisar de uma incubadora, alguma coisa, e tem. Aí tá, aí me encaminhou, eu cheguei lá, a doutora mediu, né, de novo, quantos centímetros eu tava com 3 ainda. Aí ela mandou eu caminhar lá, falou assim, ó, você vai subir e descer essa rampa que tem aí no hospital, e quando daqui a 1 hora você volta aqui pra gente examinar. Se caso tiver chegado nos 4 centímetros, a gente te interna. Mas se não tiver chegado, a gente vai ter que mandar você embora, voltar pra casa. E eu ficava, gente, subia e descia, subia e descia, subia e descia. E quando a dor vinha, eu fazia agachamento pra deslatar, né? Pra mim conseguir ficar lá, não ter que voltar pra casa. Eu tava com medo de voltar pra casa e as dor aumentar e eu não consegui chegar no hospital a tempo. Aí tá, depois de 1 hora ela mediu e continuou os 3 centímetros, não aumentou de jeito nenhum. E aí ela me mandou embora pra casa, eu vim. Aí depois eu fui na UPA de novo, aí o médico que tava lá, ele tava de plantão ainda, foi o mesmo que tinha me transferido. E ele falou assim, nossa, você ainda tá aqui, eu pensei que você já tinha tido sua menina. Eu falei assim, não. Eles me mandaram embora porque não aumentou o centímetro, não chegou a 4, e ele só interna com 4. Aí ele falou assim, deixa eu examinar. Aí continuava os 3 centímetros, tal. Aí, gente, eu lembro que no domingo, foi o último dia que eu fui na UPA, e era uma doutora, eu não sei como é que faz, cubana, pronto, lembrei, uma doutora cubana. Ela falava português assim, mas um pouco assim, tipo assim, brasileiro ela falava, mas era um pouco assim, mas dava pra entender alguma coisa. E aí ela fez o toque e ela disse que eu tava com 1 centímetro. Eu não tava com 3 centímetros, eu tava com 1 centímetro só. Que não era pra me fazer esforço nenhum, não era pra me fazer caminhada nenhuma. E naquela hora eu falei assim, como assim? Porque até segunda pra sábado eu tava com 3 centímetros. E hoje eu tô com 1 centímetro, não tem como. O útero. Aí foi na hora que eu fiz até essa pergunta a ela. Tem como o útero fechar e abrir, o útero abrir e depois fechar do nada? Ela fez assim, não. Enquanto o bebê não nasce, se ele estiver aberto, ele vai continuar aberto até o bebê nascer. Eu falei sim, porque de segunda a sábado, todos os médicos que eu passei aqui, né, falou pra mim, até a médica que quando eu fui mandada pra Sete Lagoas, falou pra mim que eu tava com 3 centímetros. E no domingo eu tava com 1 centímetro, eu fiquei sem entender nada. E ela falou assim, não, eles mediram errado. E eu falei assim, meu Deus do céu. Eu não sei, gente, que foi aumentando. Eu só sei que quando deu na segunda-feira, à noite, era dia de virada de lua. E dizem, né, que quando é na virada da lua, muitas mulheres conseguem ter menino por causa da força da lua, tal, tal. E assim, eu sinceramente, assim, eu nunca pensei que isso poderia valer, tal. E aí eu tinha um grupo no meu WhatsApp de mães tentantes, e a gente tudo conversando lá, falando, nossa, hoje é virada da lua, será que alguém vai ter sorte de ir pra maternidade e tal? E aí eu comecei a sentir umas dor, as dor foi aumentando um pouco, foi aumentando. E aí, gente, a lua virava, se não me engano, era de 9h30. E quando foi umas 9h40 mais ou menos, eu senti algo saindo de mim. Tipo assim, sentindo, sabe quando você tá menstruada, que sua menstruação chega, você não sente alguma coisa descendo? É a mesma coisa. Aí eu fui no banheiro. Eu fiquei assustada, né? Que eu senti mesmo saindo, eu fui no banheiro.
Aí quando eu cheguei no banheiro, aí sim tinha saído realmente o tampão. Veio uma gosma, né? Que junto com essa gosma veio um sanguezinho pisado junto com ela. E eu lembro que o médico falou que quando vem assim, aí sim, depois de umas horas, você entra em trabalho de parto. Aí eu chamei o pai da minha menina, mostrei a ele, eu fiquei super ansiosa, super feliz, super alegre, super nervosa ao mesmo tempo. E aí eu falei com ele assim, não, vamos fazer assim. O médico mandou ir na terça-feira, que no caso ia ser no outro dia, né, no dia seguinte. Mandou ir lá, a gente aguenta a mão aqui, se caso as dores aumentar demais, a gente vai pro hospital. Se não, eu espero amanhecer o dia, a gente vai lá no médico do posto. Aí tá, gente, aí eu tomei um Buscopan pra dar uma aliviada na dor. E aí eu não dormi bem, mas deu pra dar uns cochilos ainda. E aí eu fui no médico do meu posto, tava marcado pra 10h30. Aí eu cheguei lá, ele perguntou como é que eu tava, né? Eu falei pra ele que tinha saído, né, o tampão. Eu tinha tirado até a foto no telefone pra mostrar a ele. E falei pra ele das dores, falei pra ele que eu tava indo na UPA os dias da semana toda, que eu fui pra mandar pra Sete Lagoas, depois eu voltei e tal. Aí ele pegou e falou pra mim assim, ó, vou te dar um encaminhamento, mas aí quando chegar lá, você não chega com essa carinha plena assim, como se não tivesse sentindo quase nada, não. Você faz uma carinha assim que tá sentindo muita dor, porque se ele vê que você tá com essa carinha aí que tá suportando a dor, ele vai te mandar de volta de novo. E não pode, porque você já tá uma semana, você passou uma semana com 3 centímetros, e não pode passar mais disso. E minha menina já tinha passado, eu já tava, se não me engano, com 9 meses e 10 dias, mais ou menos isso. E disse que pode aguentar só até 9 meses e 15 dias, né? Não pode passar disso. É por isso que ele me deu encaminhamento. Aí chegando lá, tal, só sei, gente, que no meio do caminho a dor apertou. E aí que começou umas dor forte mesmo. Assim, umas dor forte. Não demorava muito tempo, mas vinha um pouquinho forte. E aí, o caminho que eu fui, nossa, com uns buracos. E cada vez que passava no buraco, era uma dor mais ainda que me dava. E aí, chegando lá, gente, o médico fez o exame de toque, né? Falou assim, ó, mãe, você tá com 4,5 cm. Tá quase em 5 e eu vou fazer o seu papel de internamento. Aí eu falei, graças a Deus, que eu não tava aguentando mais, gente. Aí me levaram pro quarto, né? Me mandaram eu tirar minha roupa, pôr aquela linda camisola, né? Aquela linda bata que é aberta atrás. Só que eu não deixei a parte de trás aberta, eu dei tipo uma amarraçãozinha aqui nela do lado pra fechar. Olha quem chegou. Dá tchau. Você tá papando? Foi? Vai lá assistir seu bicinho. Aí, gente, eu só sei que eu fui e tirei a roupa e tal. E o pai da minha menina foi fazer os papéis do internamento, né? Que ele ia ficar comigo. E aí, gente, enquanto não colocaram soro em mim, eu tava ótima. Pronto, gente, voltando. Aí, gente, vou virar pra vocês assim. Ficou meio escuro agora, parece. Aí, gente, como eu tava falando, aí enquanto não colocaram soro em mim, nem parecia, gente, que eu tava sentindo dor nem nada. Eu tava conversando e tudo. Aí depois ela veio, mediu, viu que não tava aumentando, né, a dilatação. E foi e colocou o soro. Falou, ó, mãe, eu vou ter que colocar um soro em você pra te auxiliar. Eu falei assim, tá bom. E tanto é, gente, que eu sabia que eu ia pro soro. Porque na minha outra gestação da minha menina, da minha primeira menina, eu tive que ir pro soro pra dilatação aumentar e as dores também. E tal, botou. Aí no começo não doía, vinha aquela cólicazinha mais ou menos forte, depois passava de boa. Porque aí até então minha bolsa não tinha estourado. Depois ela veio ver. E aí já tava em, acho que foi 6 centímetros, mais ou menos. E aí, gente, ela falou assim, ela foi, aumentou pra cair mais rápido, né, os pingos lá do soro. E olhou, né, o toque, fez assim, ô mãe, eu vou ter que estourar sua bolsa, que a sua bolsa não vai estourar. Eu falei assim, tá bom. E isso também, gente, porque na minha primeira gestação minha bolsa não estourou sozinha. Teve que estourar ela também, porque senão passava da hora e minha menina não ia nascer. E aí, gente, eu só sei que ela estourou, aí saiu aquele líquido quente. E aí falou assim, mãe, você fica deitada aí até umas meia hora, tá? Até o líquido todo sair. E depois disso você pode tomar um banho, né? Você pode ir lá tomar um banho e trocar, que a enfermeira vai vir pra trocar seu lençol de cama. Eu falei assim, tá bom. Fui tomar um banho, aí, gente, depois que a bolsa estourou, as dores aumentou. E aumentou, e aumentou, e aumentou. E aí eu já tava sem aguentar direito. Aí eu fui pra bola.
Tinha uma doula lá nesse dia. E aí eu sentei na bola, na beira da cama. E aí, gente, as dor foi aumentando, foi aumentando. Teve uma hora que eu não dei conta mais de ficar na bola. Saí da bola, deitei na cama. Se eu deitava, doía. Se eu sentava, doía. Se eu ficasse de lado, doía. Tudo doía. Era só aquela cólica na parte da frente aqui, como se fosse cólica de menstruação, só na parte da frente, mas bem intensa. E aí teve uma hora que eu vi que ela queria nascer, que tava me dando vontade de fazer uma força que eu não conseguia nem segurar, que era de tão grande. Aí eu mandei o pai da minha menina ir ver se tinha enfermeira, né, alguma médica lá no corredor. E não tinha ninguém, aí eu me desesperei. Comecei aí, a todo tempo, gente, eu não tava gritando, eu não tava fazendo escândalo. Fiquei lá aguentando e mordi a fralda que eu tinha levado dela de pano. E mordi o lençol, mas não gritava. Aí quando ele falou pra mim que não tinha nenhuma enfermeira, nenhuma médica, aí eu abri a boca. Comecei a falar que minha filha tava querendo nascer e eu tava com medo de fazer força. E se alguém pudesse ir lá me ajudar. Aí chegou uma enfermeira ignorante lá. Eu só não xinguei ela, gente, porque eu tava sentindo muita dor, que eu não tava nem querendo saber mais nada, só queria que a menina nascesse. Aí ela foi lá, abriu, tanto é que eu tava com as minhas pernas um pouco fechadas. Aí ela foi e abriu minhas pernas assim de uma vez e falou assim: Deixa eu ver, mãe, se sua filha tá querendo nascer mesmo. Você não tá gritando aí dizendo que sua filha quer nascer? Aí sorte minha que chegou uma doutora, a doutora, né, que tá de plantão, que foi a que tava me auxiliando, né, me olhando e tal, me acompanhando. Aí ela falou assim: Ô mãe, eu vou examinar aqui, tá? Vou fazer um exame de toque e vamos ver como é que tá a evolução. Só sei, gente, que ela nem precisou introduzir o dedo todo. Entrou só esse pedacinho aqui do dedo. E ela já sentiu a cabeça da minha menina. E aí ela mandou a enfermeira buscar a cadeira de roda correndo. Que ela já tava coroando, já tava saindo. E aí ninguém acreditou. Aí teve uma enfermeira que falou assim: Cadê? Deixa eu ver. Aí só dela abrir minhas pernas, não precisava nem colocar o dedo mais, que já tava dando pra ver a cabecinha dela saindo. E aí só sei, gente, que eu não dei conta de descer da cama, de tanta dor que eu tava sentindo. E ela fazia: Mãe, não faça força aqui não, mãe, segura um pouquinho. E eu falava que não conseguia segurar. E eu falava pra ela que eu não tinha como segurar, que eu não tava dando conta de descer da cama. E foi daí que o pai da minha menina pegou eu no braço, né, e colocou na cadeira de roda, e ela correu comigo pra sala de parto. Colocou eu lá, tal, e mandou eu tinha tipo um ferrinho assim, cá embaixo, e mandou eu puxar o ferro pra cima e fazer força pra baixo. Me concentrasse na hora que a dor viesse. E aí eu me lembro, gente, que a todo tempo eu passei na sala de parto, né, com o olho fechado. Eu não abri o olho, eu não via nada. Pra mim, eu achava que se eu ficasse de olho fechado, eu me concentrava mais na dor e doía menos e eu conseguia fazer mais força. E aí eu com o olho fechado e eu só escutava uma pessoa, o pessoal falando que daqui a pouco vai nascer, que era preparar os negócios pra pôr a criança quando nascesse, que não sei o que. E ela: Vai, mãe, faz força, faz força. Eu só sei, gente, que teve uma hora que eu fiz uma força e eu acho que ela não tava saindo direito. Aí ela foi, pegou o dedo assim dela, um dedo só, a doutora, né? Vamos pôr assim, mais ou menos. Vamos fazer um exemplo. Mais ou menos meu colo do útero tava assim, vamos pôr um exemplo, né? Aí ela pegou, gente, veio aqui, no meu colo do útero não. O buraco da minha criança, vamos pôr assim, né? Tava assim. Aí ela veio com o dedo aqui, gente, por fora da minha periquita, né? Ou vagina, não sei como é que fala. Eu fico até sem graça de falar isso. E passou o dedo. Simplesmente ela colocou o dedo dela assim. E passou o dedo pra ajudar a cabeça da minha menina a sair, entendeu? Pra enlarguecer mais, ela passou o dedo. Gente, na hora que ela fez isso, vocês não têm noção. Eu fui com a mão assim lá embaixo e falei assim: Ai, tá doendo. Aí ela falou assim: Mãe, eu tenho que fazer isso pra lhe ajudar, né? Porque senão sua menina vai lhe rasgar toda. Eu tenho que fazer isso pra lhe ajudar. Aí eu só sei, gente, que eu fui, fiz força. Eu acho que eu fiz umas duas forças. E graças a Deus ela nasceu. Eu só me lembro dela falando assim: Ó, mãe, aqui, ó, sua meninona. E eu só abri o olho assim um pouquinho, olhei um pouquinho assim. E já deitei assim. Aí ela botou a minha menina em cima de mim. E eu chorei, chorei, beijei, cheirei. Eu não queria saber se ela tava melada, se não tava. Só sei que naquela hora eu senti um alívio e fiquei muito feliz. Aí a enfermeira veio, me deu uma vacina, né, pra não dar hemorragia. E eu fui para uma sala, não fui para o quarto, fui para uma pré-sala, né, um pré-quarto. E fiquei lá esperando desocupar um quarto. E aí
Depois que eu cheguei, aí a moça perguntou se eu tinha acabado de ter tido menino e tal. E aí, gente, ela falou assim, mãe, eu vou ter que fazer tipo uma massagem em você. Vai doer um pouco, mas a gente tem que fazer pra não dar hemorragia. Eu falei assim, tá bom. Eu falei assim, não deve doer, né? Mas, gente, Deus me livre, ô dor, meu Deus, parecia que eu tava tendo outro menino. Eu tava deitada, né? Mas eu vou fazer assim pra vocês verem. Não vai aparecer a minha cabeça não, mas vocês vão entender. Aí, gente, eu tava deitada, né? Aí ela veio, gente, pegou aqui assim na minha barriga, girou ela assim, parecia que ela tava trocando a roupa. Sabe quando você pega uma roupa do tanquinho e espreme ela pra sair água? Foi desse jeito. Ela pegou aqui minha barriga e fez assim, e trouxe ela assim e empurrava pra baixo. Parecia que ela tava trouxendo uma roupa. Ela pegava minha barriga, dava uma trouxidinha e empurrava pra baixo, empurrava pra baixo. E eu sentia aquela, e uma dor, e uma dor. E eu chegava, apertava o pano assim da cama com dor, e o pai da minha menina olhando assim pra mim. E eu respirava fundo de tanta dor. E aí eu sentia só aquele negócio quente descendo. Aquele negócio quente descendo, aquele negócio quente descendo, e me dava agonia. E eu com a vontade de tomar banho. E aí ela falou assim, ô mãe, ó, a gente tem que fazer isso pro sangramento sair, tá? Pra não ficar empedrado lá dentro e chegar a dar uma hemorragia em você. Por isso que a gente faz esse procedimento. Ela falou assim, se daqui a uma hora você não tiver ido pro quarto ainda, a gente vai ter que fazer de novo. Aí eu falei, nossa senhora, meu Deus, tomara que não. Aí eu só sei, gente, que eu passei, né, o resto Aí eu falei assim, hoje tomara que vá logo, apareça logo um quarto, que eu não aguento mais ficar assim. Pronto, gente, aí voltando aqui, porque o celular ia caindo aqui. Aí, gente, eu fiquei rezando, pedindo a Deus pra que aparecesse um quarto, que eu não aguentava outra massagem daquela. E aí consegui um quarto, e aí eu fui pro quarto. Chegando lá no quarto, o quarto era só tinha menina, não tinha nenhum menino. E aí, até então, né, depois de madrugada chegou um menininho lá. Aí chegou uma moça que tinha tido duas gêmeas, cada uma com uma coisa linda, gente, toda de rosinha. E aí, gente, todo mundo ficou impressionado porque minha menina nasceu grande e gorda. Tipo assim, ela era bem fofinha. E todo mundo dizia que ela parecia ter mais de parecia que tinha uns 3, 4 meses. Porque ela nasceu grandona mesmo. E aí, eu não peguei ponto. Nem dessa gestação de Sofia, nem da minha primeira menina, eu não peguei ponto. E aí, gente, Tá, aí eu fiquei, eu só sei que aí no outro dia, né? Eu só podia sair de lá depois que ela fizesse o cardiograma e tal. Aí, no outro dia, o médico veio, né? E. Tanto é, sim, aí tá. Aí o leite do meu peito desceu no mesmo dia de noite. Assim que eu, assim que eu saí da sala de parto, que eu fui pra essa pré-parto, né? Pra moça fazer essa massagem. Já colocaram o meu peito na boca dela. E aí já começou a sair leite já. Eu só sei, gente, que no segundo dia foi. No segundo dia que eu tava no hospital, meus peitos ficou grandão. As veias ficou mó verde. Tinha bastante leite. Todo mundo dizia que eu era boa de dar leite e tal. Tinha uma mãezinha lá que não tinha dado leite ainda. E todo mundo ficou impressionado que o meu desceu muito rápido, o meu encheu muito rápido. E aí fez os exames dela, deu tudo ok, perguntou se eu tava ok também, eu falei que tava. E aí, gente, eu fui e deu alta, né? Aí eu fui pra casa e chegando em casa, né? Aí teve aquelas coisas todas, aí teve umas cólicasinhas que deu nela e tal. Mas aí, gente, o que eu tenho pra reclamar, tipo assim, da gestação dela foi isso, porque eu passei uma semana sentindo dor e ninguém resolvia. E um falava que eu tava com tantos centímetros, os outros falavam que eu tava que não tava com aquele centímetro todo, que eu tava com menos. Então, isso, tipo assim, nunca tinha acontecido comigo, entendeu? Então eu fiquei meio sem saber, sem entender. E os enjoo, né? Os enjoo que eu enjoei muito minha comida. Tipo assim, tudo que eu fazia pra mim era. Eu não gostava, não dava vontade de comer. E já a comida dos outros pra mim eu gostava. Entendeu? Isso. E fritura. Fritura pra mim também tava muito ruim. Eu tava sentindo muito enjoo de fritura. Pronto, gente. Esse foi o vídeo. Desculpa aí de ter ficado tão grande. Mas é porque a história é longa mesmo. Mas esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa bastante like, tá, gente? Pra me ajudar.
Compartilha, tá? Com seu avô, sua avó, sua mãe, seu pai, seus irmãos, seus amigos, seus primos, pra gente crescer junto, tá? E bater a meta dos 200 inscritos. Se Deus quiser, a gente chegará lá, tá bom? Então, gente, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!